Amados irmãos, encarnados e desencarnados, vamos iniciar o nosso trabalho da noite. Primeiro, que todos sejam muito bem-vindos à Casa de Bezerra de Menezes para esse tratamento que ele é 3 quartas, 3 sextas, 3 sábados. E hoje, ao sábado, nós falamos sobre o Livro dos Espíritos, que é um livro de perguntas e respostas, onde temos todo voltado à codificação. E hoje teremos nossa irmã Alcilene, fazendo a prece inicial, nossa irmã Fábia Ferraz, que vai nos blindar com o Livro dos Espíritos, explicando a nós o capítulo 2, as perguntas de 22 a 24, e vamos aos nossos avisos. Primeiro pedimos a todos os participantes que possam desligar o seu celular e vamos ficar ligados no trabalho que todos nós estamos aqui para poder ajudarmos uns aos outros. Depois pedimos que, se alguém puder fazer uma visita à nossa livraria está aberta, para que nós possamos, através da leitura, termos um conhecimento maior. Temos também, na segunda e na terça, o estudo que é aberto ao público. Primeiro, na segunda, o Livro dos Médios, começa às 19 horas, vai até às 20h30. E na terça-feira, a Gênese, começa também às 19 horas, vai até às 20h30. Isso daí, qualquer um de nós podemos estar presente e podemos convidar os nossos amigos, os nossos irmãos, para que eles possam ter um conhecimento maior. Estamos agradecendo a todos que, diretamente ou indiretamente, trabalharam no evento que houve a semana passada para angariar fundo para a nossa casa. Porque nossa casa vive de doações e as doações são espontâneas. E fora isso daí, nós temos o trabalho da sopa no sábado, começa pela manhã, todos estão convidados. Começa às 8 horas cortar os legumes e de 11h30 se faz justamente a... Eu tô tão nervoso que até a distribuição da sopa às 11h30. Temos também, amanhã, teremos a campanha do quilo, que é um dos trabalhos mais importantes para quem está em tratamento. Ou seja, todos nós estamos em tratamento indefinidamente, porque o tratamento é o crescimento espiritual de cada um. E nós temos a campanha do quilo amanhã, em Santa Amaro e no Bairro Novo. Em Santa Amaro, quem não tiver carro ou quiser vir para aqui para casa, eu saio daqui de 8 horas e levo a quantidade de pessoal que tiver aqui para lá, e ida e volta. O retorno para aqui de novo. Por que eu estou dizendo isso? E temos também o Bairro Novo, que está precisando de legionário, que são várias ruas, são ruas extensas, e nós necessitamos de trabalhador para fazer esse trabalho. Meus irmãos, o trabalho da campanha do quilo é um dos trabalhos mais belos que você possa imaginar. É você se desnudar e bater palma na casa de uma pessoa pedindo em nome de Jesus uma ajuda para o Bezerra de Menezes.
E outra coisa muito interessante, nós não sabemos quem vai receber essa doação aqui. Fora nossas crianças, que a família leva todo mês uma cesta básica, e mais outras ajudas que nós recebemos. Mas temos os outros irmãos que não sabemos do nome, que chegam aqui à procura de alguma coisa para comer, e a casa está aberta para poder ajudar. Pedimos também que, se eu não estou indo para a campanha do quilo, que cada um de nós traga a sua doação de 1 quilo de produto, o que estiver no seu coração. Muitas vezes o pessoal diz assim, não traga sal. Ao contrário, eu digo, traga sal. Porque sal é a vida. Por isso que nós somos o sal da terra. Né? Então, não vou mais me alongar mais, vou passar a palavra agora para a nossa irmã Alcilene, para ela fazer a prece inicial dos trabalhos da noite. Meus irmãos, boa noite. Vamos levar nosso pensamento a Deus, agradecer a Jesus, a espiritualidade, a família amorosa que se encontra, essa paz, essa harmonia, esse amor, possa estar em nossos corações hoje e sempre. Pedimos a Deus para que possamos, nesse momento, se receber das tuas bênçãos, da tua paz, do teu amor, que possamos receber, Senhor, essa mensagem desse amor da nossa irmã Fábia, para que nós possamos sair aqui fortificados com a informação que ela tem para nos passar. Pai nosso que está no céu, santificado seja Deus do santo nome, que venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Conosco cada dia das hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós tentamos perdoar nossos pessoas. Mas não deixeis cair em tentação, mas livre do mal, que essa paz, essa harmonia, possa estar com todos nós, tanto encarnados e encarnados, e que Deus seja louvado. E possa falar com nossos irmãos, que está dirigindo o trabalho essa noite. E em teu nome, Jesus, em nome da equipe espiritual de nossa casa, tem à frente nosso irmão Bezerra de Menezes, nosso irmão Germano, e tantos outros abnegados, que pedimos a tua permissão para dar como iniciado os trabalhos da noite. Que Deus seja louvado. E agora, passando para a nossa irmã Fábia, que ela possa ter um bom desenvolvimento naquilo que ela trouxe para todos nós. Boa noite a todos. Que a paz de nosso Mestre Jesus, nosso amigo, nosso irmão maior, nosso modelo, nosso guia, de todas as horas, esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Gratidão, mais uma vez, por estar aqui nesta casa, por poder realizar esse trabalho tão sublime, tão engrandecedor para nós. Então, gratidão à equipe espiritual que compõe esta casa e à equipe material pela oportunidade do serviço. Gratidão também à presença de todos e vou logo agradecendo as boas vibrações e cada um possa emanar para que a gente possa fazer o bom trabalho na noite de hoje. Trabalho esse em nome do Cristo, porque não é nosso. Não é isso? Bom, como todos os sábados, a casa oferece o estudo de O Livro dos Espíritos. E aí, quando observo alguns temas relacionados ao Livro dos Espíritos, ao Livro dos Médiuns, ou o livro de A Gênese, né, que são temas muitas vezes um pouco mais complexos, eu fico imaginando como poderíamos trazer o tema, como poderíamos trabalhar o tema de forma que possamos refletir de maneira mais profunda sobre ele acerca das nossas próprias vidas e não entender basicamente o tema que é proposto relativo à questão científica que será abordada. Então, o tema de hoje ele é muito científico, né? Elementos gerais do universo, aquele que
frequenta a casa espírita, que se depara com um tema como esse, muitas vezes talvez não ache tão interessante. Poxa, o que é que eu vou ver ali com relação a um tema como esse? Elementos gerais do universo. O que me interessaria saber sobre isso? Então eu penso que deve existir aquele que vem realizar um trabalho como esse, a preocupação de trazer, relacionado ao tema que for proposto, por mais científico, complexo que ele pareça ser, trazer algo que possa fazer com que a gente reflita, e reflita verdadeiramente, ao ponto de podermos transformar as nossas vidas. Então eu sempre gosto de começar as palestras buscando algo que Jesus tenha nos dito, algo que esteja contido no Evangelho. Porque se a gente procurar direitinho, a gente vai encontrar sempre alguma coisa que Jesus tenha nos dito, algum ensinamento importante que possa fazer, casar direitinho com aquilo que a gente está se propondo a conversar como tema base, de qualquer explanação que a gente possa trazer. Muito bem. Então, a proposta foi conversarmos sobre as perguntas específicas 22, 23 e 24 do Livro dos Espíritos, mas óbvio que a gente não vai conversar apenas sobre isso. E para a gente começar, como eu havia dito que gosto de começar com obras do Evangelho, com alguma citação do Evangelho, então nós trazemos o encontro de Jesus com Nicodemos. Quando eu digo trazemos, veja, isso é muito interessante, porque quando nós nos propomos a sentar para elaborar um trabalho como esse, e trazer e levar para aqueles que nos assistem, nós não estamos sós. Então eu tenho plena certeza, absolutíssima certeza, que eu não me sento para produzir um trabalho como esse, não me sento para pensar como eu poderia trazer da melhor maneira que seja proveitoso para nós, sozinha. E a gente sabe que a gente não está só, Então, sozinhos a gente não consegue fazer nada. Mas com o amparo, o apoio dos nossos guias espirituais, dos benfeitores, muitas vezes da casa, estão lá nos intuindo, que sabem quem são aqueles que participam, que vêm frequentar a casa nesse dia, a gente tem esse apoio e pode trazer, se a gente se entregar de fato com humildade, a gente vai ter esse amparo. Bom, então, trouxemos aí o encontro com Nicodemos. E aí a gente vai refletir um pouquinho sobre essa passagem que está em João, capítulo 3, versículo 1 a 6, e também no que diz o Espírito Humberto de Campos, no livro Boa Nova, psicografado pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier. Bom, quem fora Nicodemos? Nicodemos era um fariseu. E o que era um fariseu à época de Jesus? Para que a gente não perca nenhuma informação que seja importante, eu vou pedir a licença a vocês para ler um trechozinho, embora pequeno, aqui, do Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, quando é relatado aqui, feito a caracterização das personagens, dos grupos que haviam à época de Jesus em Roma. E o que é dito aqui acerca dos fariseus? Olha que coisa interessante. Os fariseus tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas. Então, viviam discutindo religião. Servis cumpridores das práticas exteriores, do culto e das cerimônias. Então, eles davam muita atenção, muita importância à prática exterior. Cheios de um zelo ardente de proselitismo, inimigo dos inovadores, afetavam grande severidade de princípios, mas sob as aparências de meticulosa devoção. Ocultavam costumes dissolutos, muito orgulho e, acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Tinham a religião mais como meio de chegarem a seus fins do que como objeto de fé sincera.
Da virtude nada possuíam, além das exterioridades e da ostentação. Entretanto, por umas e outras, exerciam grande influência sobre o povo, a cujos olhos passavam por santas criaturas. Muito forte, né? Para a gente dizer isso a um grupo religioso da época. Daí os serem muito poderosos em Jerusalém. Então era de fato um grupo muito poderoso, um grupo muito respeitado em Jerusalém, muito influente. Fazia parte desse grupo esse senhor que fora procurar Jesus, o Nicodemos. O Nicodemos, ele era um dos chefes dos fariseus. Olha o que mais dizem. Acreditavam, ou pelo menos fingiam acreditar na providência, na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Jesus, que prezava, sobretudo, a simplicidade e as qualidades da alma, que na lei preferia o espírito que vivifica, a letra que mata, se aplicou durante toda a sua missão a lhes desmascarar a hipocrisia. Pelo que tinha neles encarniçados inimigos. Olha como eram vistos os fariseus. Os fariseus, de fato, eles perseguiam Jesus. Eles tinham medo de Jesus. E perseguiam. Mas aí, Humberto de Campos, ele vem nos trazer a seguinte informação. Nicodemos era um fariseu, de fato. Porém, ele traz uma informação aqui bastante interessante sobre Nicodemos, olha. Que apesar de fazer parte do grupo dos fariseus, ele diz assim, que alguns espíritos acompanhavam Jesus tomados de vivo interesse pelos seus elevados princípios. Embora fazendo parte dessa turba, embora fazendo parte desse grupo, muitos deles acompanhavam Jesus admirados. Entre esses figurava Nicodemos, fariseu notável, olha só, notável pelo coração bem formado e pelos dotes de inteligência. O que a gente veio fazer aqui nesse planeta, nessa encarnação? Qual é a nossa maior urgência? Nos melhorarmos, evoluirmos moralmente e intelectualmente. Olha como era Nicodemos. Ele era caracterizado por alguém que tinha um bom coração, alguém que procurava fazer, de fato, essa reforma e também buscava intelectualizar-se. Assim, uma noite, ao cabo de grandes preocupações e longos raciocínios, Nicodemos procurou Jesus, em particular, seduzido pela magnanimidade de suas ações e pela grandeza de sua doutrina salvadora. Bom, antes de passar para o diálogo de Jesus com Nicodemos, a gente vai refletir um pouquinho só sobre uma das lições mais importantes que eu acredito que a gente possa extrair sobre esse diálogo, sobre que a gente vai refletir hoje no nosso encontro. O não julgar. Veja como nós somos aptos a julgar o outro, principalmente quando nós analisamos escolhas religiosas. Fulano é de tal religião, fulano é assim, assim, assim. Fulano é daquela religião, fulano, tem um pensamento assim. Eu não vou citar religiões, nem vou dar características, mas só o fato de eu estar dizendo isso, todo mundo aqui é capaz de compreender aonde eu quero chegar. Não é isso?
Não precisa a gente delongar. Enfim, nós somos hábeis a julgar o outro, principalmente quando nos referimos à religião. Porque a gente tem um defeito muito grande. Eu digo a gente, não só nós outros que aqui estamos, nós enquanto seres humanos. Estou falando da totalidade do nosso globo. A maioria tem esse grande defeito ainda. Julgar o outro. A gente acha que a escolha que a gente fez religiosa é a perfeita. Todo mundo que está de outra, escolheu outra coisa, está errado. A gente tem esse pensamento. Né? Ou se é uma determinada crença que a gente olha assim, e que a gente foi ensinado muitas vezes a condenar, a gente acha que aquela pessoa ali não presta, a gente acha que aquela pessoa ali, veja, é assim que a gente foi ensinado e é assim que a gente vê perpetuar as coisas. Mas veja, de um modo geral, era assim que eram vistos os fariseus. As pessoas olhavam os fariseus e diziam que eram santos. Passavam por santas criaturas. Mas aqui, quando nós trazemos essa explicação do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente está fazendo uma análise interior. A gente está fazendo uma análise verdadeira do que ia no sentimento, no coração daquelas pessoas que reverberava nas suas atitudes. E que Humberto de Campos, no livro Boa Nova, ele vem nos trazer o seguinte, olha, Nicodemos fazia parte daquele grupo que era considerado por Jesus como sepulcros caiados. Limpos por fora, belos por fora, quando todo mundo acreditava que eram santos, mas por dentro cheios de podridão. Porém, Nicodemos era diferente. E aí onde está? Primeira lição. Não coloquemos rótulos nas pessoas. Nós não somos a religião que nós abraçamos. Nós somos as nossas atitudes. Então, aquele que pertence à minha crença, quem foi que disse que ele é melhor do que o outro que pertence a uma outra crença que é diferente da minha? O que vai definir são as nossas atitudes, são os nossos pensamentos, são os nossos sentimentos, e não a religião que nós abraçamos. É preciso que a gente tenha muito cuidado com relação a isso. Porque há aqueles que são necessários em todas as religiões para ajudar a conduzir aos demais. Cada um de nós aqui tem uma missão, seja em que religião for. Então hoje nós estamos no Espiritismo, quem sabe talvez mais à frente, em uma outra encarnação, nós não vamos estar inseridos em outro grupo religioso, onde nós vamos aplicar lá naquele grupo religioso, abraçando aquela religião, os preceitos que nós conhecemos aqui do Espiritismo. O de caridade, o de amor. Ok? Vamos lá, vamos prosseguir. E aí nós vamos ver, olha, o Humberto diz, ele foi procurar Jesus. Ele foi procurar Jesus à noite, para que ninguém o visse, para evitar contendas. Mas o procura com humildade. E essa humildade a gente consegue perceber nesse diálogo que ele faz com Jesus. Nicodemos pergunta, Rabi, ou mestre, veja, ele faz essa referência a Jesus, admitindo que ele é um mestre, que é alguém que sabe mais do que ele. E ele vai pedir a explicação. Nós não pedimos a explicação àquele que nós achamos que não tem explicação para nos dar. Nós vamos buscar aqueles que nós achamos que têm um conhecimento maior do que nós.
Então Nicodemos, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus. Olha como Nicodemos trata Jesus. Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Então, Nicodemos de fato acreditava que Jesus era um enviado de Deus, que tinha esse conhecimento acima do dele. E prossegue: tenho empregado a minha existência em interpretar a lei. Que lei, gente? A lei mosaica. Os fariseus, eles eram conhecidos como doutores da lei, compreendiam, entendiam, repassavam, né, essa lei mosaica, defendiam essa lei mosaica, sobretudo nas questões exteriores. Mas desejava receber a vossa palavra sobre os recursos de que deverei lançar mão para conhecer o reino de Deus. Aí Jesus vai e diz: primeiro que tudo, Nicodemos, não basta que tenhas vivido a interpretar a lei. Antes de raciocinar sobre as suas disposições, deverias ter sentido os textos. Segunda lição importante da noite de hoje para todos nós. Qual é ela? Não basta conhecer o Evangelho, a doutrina, não basta sermos doutores em Espiritismo, se é que isso existe. Se nós não aplicarmos em nossa vivência aquilo que nós entendemos, compreendemos, buscamos, aprendemos com a doutrina. É preciso que o pouco que a gente busque em compreensão, a gente aplique à nossa vivência. O que é mais importante? Sabermos toda a codificação do início ao fim, todos os livros subsidiários, todas as obras de Kardec, todas as revistas espíritas, tudo o que tiver para ler, a gente lê. Parece traça de livro. Lê tudo. Tem uns que têm até um poder de decorar. Minha memória é terrível para isso. Mas tem pessoas que têm uma capacidade imensa de decorar. Está em tal livro, tal página, uma citação está no livro tal, capítulo tal, sabe tudo. O que é mais valioso? Saber de tudo isso ou saber um pouco, mas aplicar aquele pouco que aprendeu? Porque a gente não está aqui só para desenvolver o nosso intelecto, a gente está aqui para desenvolver a nossa moralidade. É importante que a gente tenha esse conhecimento. Jesus foi muito claro. Muito claro, não basta que tenhas vivido a interpretar a lei. Antes de raciocinar, deverias ter sentido os textos, aplicá-los à sua vivência. Quando Jesus falava isso para aquelas pessoas naquela época, ele não estava falando para aquelas pessoas naquela época apenas, não. A mensagem de Jesus, ela é emborredora. A mensagem de Jesus, ela ecoa até hoje para todos nós. Quantos séculos nós passamos para estar hoje sentados, escutando sobre o Evangelho? Quanto tempo nós protelamos para realmente parar? Eu quero ouvir, eu quero saber, eu quero entender. Então, esse movimento ele é muito importante. Não basta aprender, não basta estudar, é preciso viver, sentir, levar para a nossa vida, para a nossa vivência. Essa é a nossa segunda lição importante da noite de hoje. Primeira, não julgar o outro. Por nada, por escolha nenhuma. Do mesmo jeito que a gente não gosta que ninguém nos julgue. E cada um é livre, tem seu livre-arbítrio para escolher o que quer que seja para a sua vida.
Porque a responsabilidade é de cada um. Talvez se cada um de nós cuidassem e observar a nossa própria vida e deixasse a do outro, a gente estava numa situação bem melhor. Com certeza. O nosso grande problema é que a gente esquece a nossa e vai olhar do outro. Vai julgar do outro. Como se a gente tivesse o poder de conhecer o que vai no sentimento, no coração, no pensamento do outro. As intenções do outro. E a gente não sabe. Então, Jesus diz, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí, Nicodemos, que era um doutor da lei, que sabia da lei mosaica, atordoado com o que Jesus disse, porque ele não compreendia, ele faz a pergunta, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Veja a pergunta, como é que a gente pode nascer de novo? Aí muitos pregaram, você vai nascer por um batismo. E é assim que se nasce? A doutrina explica direitinho isso para nós. É como nasce de novo. A gente vai ficando pequenininho e entra de novo no ventre. Alguém já viu isso acontecer? Não. E aí Jesus diz, olha, em verdade te digo, se o homem não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Gente, nessa lição de Jesus, ele não só nos traz a reencarnação de maneira óbvia, clara para todos nós. Porque como é que alguém vai nascer novamente? Só vindo novamente em outro corpo. Porque ninguém vai se miniaturizar e entrar novamente no ventre da mãe. É impossível. Mas veja, pela lógica, se nós morremos e nós voltamos em outro corpo, existe lógica, né? Vai nascer de novo? Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ou seja, não vai poder ser feliz, não vai poder ter esse céu que nós imaginamos. Céu no sentido de felicidade, de plenitude. Porque em uma encarnação é muito pouco para que a gente possa resolver todas as nossas questões. Para que a gente possa evoluir de maneira plena como espírito. Intelectualidade e moralidade. Não é difícil a gente contornar as nossas imperfeições, a gente abandonar os nossos vícios, a gente ter um conhecimento da doutrina, de repente a gente está fazendo tudo de novo. Eita, mas eu não sabia que eu não podia fazer isso, mas estou fazendo de novo. Difícil a gente. Dá trabalho. E como é que a gente vai fazer isso numa encarnação só? Não tem como. Mas aí Jesus não só deixa claro a questão da reencarnação aqui, mas ele vem nos trazer com clareza também de que é que nós somos feitos. O que é da carne, é da carne. O que é a carne? Matéria. A carne é matéria. O espírito, espírito. Quem não nasce, o homem não nasce da água e do espírito. De que água Jesus está falando? De que o nosso corpo é composto em sua maioria? Água. Onde aguardamos? No ventre de nossa mãe, antes de nascermos, envolvidos em água. Nossa maior composição é em água. Matéria, gente. Matéria. O ar é matéria. Tudo que está ao nosso redor é matéria.
Só que nós temos a necessidade de tocar, de ver, de sentir. Mas a gente aprofunda um pouquinho mais à frente. Muito bem, ficou claro até aqui? Perfeito. Bom, vamos esclarecer direitinho qual é a proposta. Aí a gente vai entrar na questão científica agora. Deus, questão 1 do Livro dos Espíritos, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ora, se Deus é a causa primária de todas as coisas, ele fez tudo. Absolutamente tudo. Tudo. Ah, mas não. Tudo. Deus, causa primária de todas as coisas. Ele é o criador de tudo. Estamos emergidos, o universo inteiro está emergido num fluido cósmico universal. Podemos ver? Não. Nós sabemos que aqui tem oxigênio, tem o ar, estamos envolvidos, mas nós conseguimos ver? Não. Não existe o vácuo. Não existe o vácuo. O que é o fluido cósmico universal? Livro A Gênese, capítulo 6, item 10. Substância original, fluido etéreo, que enche os mundos e penetra os corpos. Éter ou matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. Quando eu falei para vocês lá no início, como é que a gente pode trazer de uma forma, algo que a gente possa compreender melhor e refletir para modificar as nossas próprias vidas? É porque os temas, muitas vezes, que são abordados, eles são tão complexos que muitos deles exigem da gente uma abstração muito grande para que a gente possa compreender. Não é um tema fácil. Mas não tem problema se a gente não compreender de maneira, sabe, muito... eu vou sair daqui completamente compreendendo o que seria o fluido cósmico universal. Porque tem muita coisa que a gente não consegue compreender de fato ainda. Tem muita coisa que exige da gente mais abstração. E os próprios espíritos nos dizem que a gente não tem a condição de compreender tudo. Bom, os dois elementos gerais do universo. Espírito e matéria. Exatamente o que Jesus disse lá a Nicodemos. Espírito e matéria. Lá na Gênese, questão 606, princípio inteligente do universo. É o espírito. E matéria é o instrumento, está lá no Livro dos Espíritos, questão 22a, uma das questões da nossa noite, instrumento do qual o espírito se serve e exerce ação. O espírito exerce ação sobre a matéria. Ele utiliza a matéria. Alguém já viu aqui uma pessoa no velório, um corpo no velório, de repente se mexer e dizer assim: não me leve, não me enterre não, porque quem morreu foi quem habitava esse corpo aqui. O corpo aqui ainda está como? Já viram alguma coisa assim? Uma pessoa sai correndo do caixão dessa... Não, gente. É matéria. Quem animava aquele corpo? Espírito. O que é que nós somos? Espírito. Que nesse momento estamos encarnados. Envergamos um corpo. Quando nós desencarnarmos, deixamos o corpo, voltamos ao mundo dos espíritos, como espíritos, que somos. E que isso já aconteceu muitas vezes. E a gente nem para pensar nisso. Porque se a gente acredita na reencarnação, é óbvio, é evidente. E se a gente leva a sério aquilo que Jesus disse lá a Nicodemos, é evidente que a gente já veio muitas vezes.
Já morremos muitas vezes. Nascemos muitas vezes. Veja como é simples. Então, Deus, Criador de tudo, Espírito e matéria, os dois elementos básicos, é o princípio de tudo que existe. Quem está dizendo isso? Eu? Está lá. Questão 27 do Livro dos Espíritos. Na questão 27 do Livro dos Espíritos diz também, é a Trindade universal. Então, temos aí os elementos gerais do universo. Deus, Criador de tudo, Espírito e matéria. Não há outra coisa. Bom, mas que Espírito é esse que a gente está falando aí? O Espírito que a gente está falando aqui, como sendo o princípio inteligente do universo, nós vamos encontrar nas obras espíritas ele escrito com E minúsculo. E minúsculo. Princípio inteligente do universo. Questão 23, proposta para nós hoje. Após um processo de elaboração, após morrermos um bocado de vezes, nascermos um bocado de vezes e irmos progredindo, vai haver um processo de individualização e aí transforma-se esse princípio inteligente do universo em Espírito com E maiúsculo. Aí o Espírito com E maiúsculo é aquele que tem consciência de si. Quando é que isso acontece? Não nos é dado saber. Nós sabemos que nós estagiamos pelos vários reinos. Em que momento nós saímos do mundo animal? A ciência diz que foi do macaco, é dali mesmo. É o elo perdido, como diz a história. Há muita coisa que a gente não tem condição de compreender ainda. Não nos é dado saber. Mas por quê? Porque quer esconder isso da gente? Não, porque a gente não tem condição de saber. Do mesmo jeito que lá atrás, quando Jesus veio, que ele não pôde dizer tudo, e que reservou muita coisa para que a gente pudesse ter essa consciência, né? Lá no século XIX, quando foi lançada a doutrina espírita, ainda hoje, nós não temos a capacidade de compreender tudo. Ainda. À medida que nós formos evoluindo, aí sim, nós vamos adquirindo essa condição de compreender. Lembremos que a gente está no planetinha bem atrasado ainda. Na questão 76, a palavra espírito com E maiúsculo, empregada para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais do elemento inteligente, né, do universo. Na questão 80, a criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? Essa é uma pergunta bem interessante. Que origem? Quando a gente sabe que foi criado? E aí, olha, é permanente. Deus jamais deixou de criar. Deus cria mundos constantemente, almas constantemente. Quando é que isso começou? Repetindo, nem tudo a gente tem a condição de saber, mas só apenas aquilo que nós suportamos e vamos ter a capacidade de compreender. Bom, então o espírito com E minúsculo é diferente do espírito com E maiúsculo. E aí, esses espíritos com E maiúsculo individualizado, eles povoam o universo e o mundo fora do mundo material. Então, aqui entre nós, porque o mundo espiritual, ele está constantemente atuando no mundo material.
Se não fosse assim, a gente não tinha obsessão, a gente não tinha o espírito protetor, a gente não tinha, enfim, né? Então, esses espíritos vão evoluindo através das várias encarnações, adquirindo experiência, melhorando-se, e aí passam a ser inteligências superiores ou espíritos crísticos, como o nosso Jesus, para serem co-criadores, para ajudar ao nosso Pai Criador em obras maiores, assim como a gente ajuda o Pai Criador em obras menores aqui. Ok? Só para a gente ter bem essa ciência aí. O que a gente é? A gente é um espírito encarnado. A gente está nessa condição aqui, ó. Princípio inteligente, se individualiza, tem o perispírito, passa a ser espírito. O perispírito. O que é o perispírito? É o elemento, o envoltório ou o invólucro semimaterial do espírito. Semimaterial. Eita, o que é isso? Como é que é uma coisa que é semimaterial? Porque a gente conhece o que é imaterial e o que é material, mas semimaterial, o que é? Questão 22. Semimaterial é a matéria, né? A matéria vai existir, ou seja, a matéria ela existe em estados que nós aqui ignoramos. Nós só conhecemos matéria assim, ó, que a gente pode tocar, pegar, sentir. Pode ser, por exemplo, tão etérea, tão sutil, que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Mas para nós, que não percebemos, achamos que não é. Exemplo. Vocês acham que a gente está aqui sozinhos? Se a gente parar assim para olhar ao nosso redor, a gente vai, vamos contar aqui a quantidade de pessoas, fulano, tantas pessoas. A gente acha que é só isso? Bom, talvez esse salão esteja tão cheio, mas tão cheio, que dispensa paredes. No mundo espiritual não existem paredes. Então, estão muitos aqui, muitos. Não só nós trazemos, como do mundo espiritual, são trazidos para escutar, para aprender, para serem tratados, nos acompanham. A gente só não consegue ver, mas está aí sentadinho juntinho da gente. Eita, não vou mais no centro espírita. Está cheio de espírito? Se engane não, está dentro do ônibus, está dentro do carro quando volta para casa, está na sua casa, está em todos os lugares, gente. Se acotovelam em nós. E nós nem percebemos. Não percebemos por quê? Porque os nossos sentidos são limitados. Nós temos o quê? 5 sentidos. Visão, audição, tato, paladar, olfato. Bom, nesses 5 sentidos nós detectamos o que está ao nosso redor. Só que esses 5 sentidos, nenhum deles nos dá a condição de perceber os espíritos. Como é que uma pessoa sente o cheiro? Como é que a pessoa vê, escuta? É o seu espírito que escuta. É o seu espírito que vê. E não a sua carne. Lembra que Jesus disse que é carne, espírito, espírito. Gente, isso aqui é só uma veste. O nosso corpo de carne é uma veste. Quando nós desencarnarmos, nós vamos deixar esse corpo de carne e o nosso espírito vai estar ali perto. Aquele corpo que vai lá ser enterrado, ele não sente mais nada. Acabou. Devolvemos a matéria do mundo ao qual nós estamos estagiando. Simples assim. Então, por conta desses sentidos nossos limitados, é porque... Então, nós não vemos os espíritos por conta disso. É basicamente isso.
que os nossos sentidos, eles são limitados. Tá. E aí, gente, a maioria de nós se comporta igual Tomé. Sabe Tomé, discípulo lá de Jesus, que precisou tocar as chagas para saber se era realmente o mestre? Olha aí, somos nós. Dificilmente nós acreditamos naquilo que não podemos comprovar através dos nossos sentidos limitados. Assim funciona. Aí a gente diz, não acredito nisso não estou vendo. Eu não vejo. Eu não acredito. Muito bem. E aí pode surgir uma dúvida. Então, por que meio algumas pessoas conseguem ver os espíritos? Por que as pessoas conseguem ver? Se a gente só tem esses 5 sentidos, eles são limitados. Por que será? Mediunidade. Já ouviram dizer que todos nós somos médiuns? Todos nós somos médiuns, em algum grau. Por quê? Porque somos influenciados, sentimos a influência dos espíritos. Né? Todos nós somos médiuns. Mas médium ostensivo, aquele que tem a capacidade de ver com o seu espírito, não é com o corpo físico, de ouvir, de sentir, de se comunicar, esse vem preparado desde antes da sua encarnação, para que ele possa desempenhar um determinado trabalho. Então, não são todos nós que temos a capacidade de ver, de sentir, de ouvir, de se comunicar, de servir de intérprete para esses espíritos. Não são todos nós. Não é assim, eu quero ser médium e agora eu vou passar a ser. Não. Viemos preparados, tivemos um corpo preparado para isso. E não só um corpo, tivemos toda a instrução e conhecimento, estudo, vários anos lá, para que a gente possa chegar aqui com a capacidade de sermos intérpretes, intermediários desses espíritos. Há espíritos também que se materializam, e aqueles que não são médiuns também conseguem ver. Mas é preciso que o médium ele doe, ainda que inconsciente, seu ectoplasma para que esse espírito ele possa se materializar. Aí, aquele que não tem a mediunidade de evidência pode ver, mas esses são casos muito esporádicos. Mas, a priori, a maioria de nós não consegue ver. Está juntinho da gente, a gente não vê. Basta ver para crer? Tem muita gente que vê e não acredita. Sabe uma coisa interessante? É a mesma coisa, veja. Está vendo essa obra aqui? O Livro dos Espíritos? Altamente esclarecedora. Pessoas há que, quando se deparam com essa obra, se transformam completamente. Pessoas há que, quando começam a estudar essa obra, meu Deus! É como se tivesse descoberto um tesouro, e realmente o é. Porque é a descoberta de si mesmo. O que eu sou? Para onde eu vou? De onde eu venho? O que eu estou fazendo aqui? Respostas que durante muito tempo se foi feito, sem conseguir lograr êxito. E a gente tem nas mãos. Só que há pessoas que se você der uma obra dessa aqui nas mãos dela e ela começar a ler, ela vai olhar besteira, não acredita em nada do que está aqui. É igual à luz. Existem luzes que são capazes de nos clarear, de iluminar as nossas vidas de tal maneira que a gente consegue enxergar tudo. Outras luzes
são como um farol bem forte, dá aquela rajada na nossa frente e a gente não consegue enxergar nada. Sabe, numa estrada, quando um carro vem em luz alta e a gente cega, a gente não consegue enxergar o que está do outro lado? Isso aqui. Por que alguns recebem a mensagem de bom grado? Por que alguns se transformam e outros vêm, leem e nada encontram? Porque é preciso que a gente esteja preparado para. É um chamado. Cada um de nós aqui foi chamado. Quem aceitou o convite? Quem está aberto a se conhecer? Quem é humilde o suficiente para se deixar? Para compreender, para buscar? Esse é o segredo. É libertador. Basta crer para ver? Tem pessoas que podem aparecer na frente. Mesmo assim, eu não acredito. Paciência. Não é o momento. Já ouviram também alguém dizer? Existe o momento de cada um. O momento de cada um. Não é isso? Todos nós temos um momento. E aí uma pergunta bem interessante, que aí fica como dever de casa. Eu acredito sem ter visto? Preciso fazer como Tomé? Eu só acredito vendo. Felizes daqueles que conseguem acreditar sem fazer a questão de ver. Sem fazer a questão de ter trazido em si a bênção da mediunidade. Porque aí, ó, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 7. A fé religiosa, condição da fé inabalável. E aí, olha, a fé necessita de uma base. Base que é a inteligência perfeita daquilo que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. O Espiritismo nos dá essa condição. A fé do espírita não é uma fé, eu sei porque disseram que é. Não, a gente sabe porque a gente compreende. Não é porque disseram. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura então crê porque tem certeza. Ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Aí alguém vai dizer, e aquelas questões que a gente não consegue entender ainda? São pontos ali. O que a gente precisa compreender de fato, está tudo aqui, gente. Se a gente não consegue compreender coisas, por exemplo, Deus, que é Deus? É porque a gente não tem essa capacidade ainda. Um dia vamos ter. Hoje não. Tudo a seu tempo. Tudo a seu tempo. E aí, ó, fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Porque é uma fé raciocinada. Felizes daqueles que receberam o convite e aceitaram. E vieram. E buscam. Não para ser intelectuais da doutrina, mas para fazer uso no seu dia a dia, na transformação moral que exige de cada um de nós. E a gente finaliza, caminhando para finalizar, porque já está chegando a hora, né? Com Paulo de Tarso. Está lá em Romanos 8,13. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito fizerdes morrer as obras do vosso corpo, vivereis. Olha lá, carne e Espírito. Hoje, enquanto homens encarnados, o próprio nome diz encarnados, somos carne e Espírito.
Mas compreendemos, se viverdes segundo a carne, morrereis. Se nós buscarmos dar atenção apenas à matéria perecível, vejamos que nós não temos nada, nem mesmo o nosso corpo. Compreendemos que quando vamos morrer, vamos deixar aqui no nosso planeta. Nosso espírito vai. E o que nós vamos levar de material? Nada. Só que muitos de nós vivem absolutamente para a matéria. Só para a matéria. Não quero saber nada sobre vida espiritual. Melhoramento moral, não. Eu quero aproveitar tudo o que a vida possa me oferecer hoje. E para isso, muitos passam por cima dos outros. E quando nós pensamos assim, o nosso egoísmo cresce. Porque a gente não enxerga mais nada além. É o agora. É só isso que eu tenho. Então, se a gente viver segundo a carne, segundo a matéria, só pensando na matéria, dando a importância apenas à matéria, morrereis. Como assim? Nós vamos sofrer, gente. Nós vamos protelar mais e mais a nossa evolução. Vamos sofrer. Porque nós estamos aqui para evoluir. Um dia nós vamos ter que evoluir. Ou a gente vai pelo amor, ou vai pela dor. Mas se pelo Espírito fizeres morrer as obras do vosso corpo, vivereis. Dê o devido valor à matéria. Cuide do corpo, cuide da saúde, do trabalho. Zele pelas coisas materiais. A gente sabe que as coisas não estão fáceis. Zele pelas coisas, mas não dê maior importância àquilo que passa. A coisa mais importante que temos, todos nós, é o nosso ser imortal. E todos nós tivemos a bênção, a graça de abraçar, de compreender essa doutrina que nos liberta. Que possamos fazer um bom uso de todos esses livros, toda essa literatura, todas essas bênçãos que nós recebemos. E busquemos aplicar aquilo que nós conhecemos na nossa vivência. Essa é a terceira, talvez a maior lição da noite. Muito obrigada a todos, muita paz, que todos nós possamos estar fortalecidos para essa caminhada. Assim seja. Então, meus irmãos, que maravilha, né? De ensinamento. Fábio, muito obrigado por tudo que você nos trouxe. Volte quando quiser, a casa está sempre aberta, né? E eu tenho certeza que todos ficariam aqui mais uma hora escutando todos esses ensinamentos. Mas chegou a nossa hora, vamos agradecer a Deus por mais esse banquete espiritual que recebemos. Amado Mestre Jesus, em teu nome, em nome de toda a equipe espiritual, aqui estamos te rogando a tua plenitude, dos teus ensinamentos para que possamos ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Faz de nós o instrumento de tua paz, de tua luz, de tua harmonia. E dai a todos nós, encarnados e desencarnados, a condição de podermos viver nessa tua plenitude. Que assim seja.